Olá, seja muito bem-vindo ao canal Astronomia Observacional, um canal com centenas de vídeos muito legais que eu já lhe convido para clicar aí no vermelhinho, inscrever-se, curta esse vídeo, compartilhe para que o YouTube indique para mais pessoas. Hoje vamos aprender sobre a astronomia antiga dos chineses. Nós sabemos que a China é um dos países mais emblemáticos do mundo, na verdade. É um país muito grande, é um país com 1.402 bilhões de habitantes, um país incrível, surpreendente, com mais de 4.000 anos de história. E hoje vamos aprender coisas fascinantes sobre esse país. Vamos lá então comigo? Imagine as contribuições que a China trouxe para o mundo nesses 4.000 anos de história, na verdade. Imagine quantas coisas nós aprendemos com os chineses. Dentre elas, os povos chineses trouxeram para nós a descoberta da pólvora, que infelizmente em muitos casos não foi tão benéfico, mas em outros também foi importante, como depois a propulsão dos foguetes e tudo mais, com outros combustíveis, outras maneiras de fazer a propulsão. Também foi criado na China o sismógrafo, a bússola magnética, o papel e uma coisa importante, os chineses dominavam muito também a observação do céu, que é isso que nos interessa no vídeo de hoje. Então vamos para os 10 tópicos, 10 fatos interessantes que eu separei para nós aqui e comente aí embaixo o que você achou desses tópicos, se você conhecia todos, o que você aprendeu aqui conosco. Então o primeiro tópico, a China possuía uma astronomia antiga, essencialmente astrológica e religiosa. Assim como outros países, outros povos que tinham astronomia antiga, que desempenhavam alguns papéis da astronomia antiga, a China também buscava no céu razões e coincidências ou explicações para a existência da sua religião ou do que acontecia na sua vida. Então, preocupavam muito com a relação entre os astros e os ocorridos na vida cotidiana. Então, esse é o primeiro fato que eu trago para vocês, que a China antiga possui uma astronomia muito mais astrológica e religiosa do que a astronomia com cálculos, com razões matemáticas que temos hoje. Outro fato importante e triste, infelizmente, que foram queimados todos os livros por um decreto imperial na China de 213 a.C. Esse fato foi muito terrível para a história da China e da humanidade em geral, porque muitas pesquisas, muitos conhecimentos, muitos registros foram perdidos devido a esse fato que não pode ocorrer, infelizmente, Aconteceu na China, como em outros locais também, que foi a queima de livros. Terceiro fato interessante aí da China, os chineses antigos já sabiam a periodicidade dos eclipses, por isso podiam prevê-los. Então, se os chineses podiam prever os eclipses, e se a sua astronomia era mais astrológica e religiosa, poderia acontecer algum fato de que o eclipse seria visto por maus olhos aí pelos povos chineses, E é isso que aconteceu com o quarto fato. Os eclipses solares, que eram eclipses mais raros, eles eram considerados como anormais para os chineses. Então achavam que existia um dragão que queria devorar o sol. Igual eu falei para vocês, buscavam na astronomia algum sentido relacionado com a vida cotidiana. Então buscavam, com certeza, nessa época, fazer alguma festa, alguma algazarra para que o sol não seja perdido, não fosse devorado por algum espírito maligno, por algum dragão. Quinto fato de hoje, da nossa aulinha de hoje, foram os observadores mais persistentes e precisos antes dos árabes. Olha que coisa fascinante. Então eles possuíam essa dedicação, eles conseguiram catalogar, que vamos ver daqui a pouquinho, novas supernovas, passagens de cometas, eclipses e outros fatos muito importantes também. Sexto
fato interessante dos nossos colegas chineses é que eles mediram a duração do ano em 365 dias, 5 horas e 50 minutos. Olha que precisão fantástica para essa época de 700 a.C., ou um pouquinho diferente dessa época, mais próximo, e eles conseguiram, mesmo sem telescópios, mesmo sem muitos recursos, deram conta, conseguiram sim calcular, medir a duração do ano em 365 dias, 5 horas e 50 minutos. Legal, né? Sétimo fato interessante de hoje: os registros chineses de eclipses datam de 720 a.C. Olha que fascinante, que coisa interessante. Então eles tinham essa vontade, esse interesse de registrar, de anotar. Imagina o tanto de coisas importantes que foram perdidas quando queimaram livros dos chineses. Uma pena, não é verdade? Então olha só, 720 a.C. já conseguiam datar os eclipses. Além disso, registraram manchas solares, mesmo sem telescópios, lá em 28 a.C. Olha, pessoal, que coisa impressionante. Então isso só aconteceu de novo depois, lá na França, em muitos e muitos séculos depois de Cristo. Então, percebam que é um fato muito interessante, muito importante para a história da astronomia, esse registro da datação de manchas solares. O nono registro que queremos apresentar aqui hoje: os chineses fizeram o primeiro registro do cometa Halley 240 anos antes de Cristo. Então olha que impressionante, o cometa Halley, que ele está vinculado à história da humanidade. Então os nossos colegas chineses tiveram essa oportunidade fascinante de ver aí o cometa Halley, e não apenas ver, uma coisa importantíssima, registrar a aparição do cometa Halley. E o décimo fato, que eu considero mais importante, mais interessante, é que os chineses observaram e registraram cerca de 75 possíveis novas e supernovas, uma delas ocorrendo em 532 a.C. Pessoal, já é tão difícil você catalogar, registrar. Imagine você conseguir registrar novas e supernovas lá naquela época, apenas a olho nu. Impressionante, não é? Coisa fascinante. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar e seguir o nosso canal Astronomia Observacional e a nossa rede conectivista de astronomia Recoastro, para que você tenha mais vídeos como esse e para que o YouTube indique para mais pessoas. É isso aí, muito obrigado, comente o que você achou e compartilhe. Valeu!